Meu nome é Fabiola Duarte, eu sou educadora. Eu trabalho com alimentação e comportamento alimentar infantil, introdução de alimentos e comportamento alimentar feminino há 14 anos. Eu crio conteúdo nas redes sociais e facilito grupos de apoio e cursos para mães, pais, educadores e cuidadores sobre esses temas. Então venho aqui contar que semana passada eu estive aqui na Escola da Vila para proporcionar 2 rodas de conversa com pais e mães. Então uma foi no período da manhã, outra foi no período da tarde. E foram 2 encontros onde quem veio trouxe as questões que está vivendo em casa, com suas crianças à mesa. Então até anotei algumas que eu acho que são bem legais e dizer que eu anotei essas que foram as mais legais e as que eu mais escuto nesses 14 anos que eu trabalho com isso. Ou seja, as questões são muito recorrentes. Em todas as casas, ou na maioria das casas, quase todo mundo vive as mesmas questões. Então, para começar a dizer que na minha pesquisa e na minha observação e no que eu tenho aprendido, no que eu estudo, comida, alimentação, a mesa na infância é um meio micropolítico. Pode ser usado como um modo de ler como a gente se encontra, como a gente se relaciona. E quando as crianças começam a apresentar diferenças em relação à comida, a gente pode aproveitar para investir em lê-las melhor. Então, mais do que investir em estratégias para fazer com que elas comam, ou comam tudo, por exemplo, ou comam nas horas que a gente quer, é quando elas resistem, quando elas mudam um padrão, fazer uma pausa para investir em tentar entender o que está se dando ali. Então, usar a comida como se fosse uma espécie de oráculo. Por isso que eu digo que é um campo micropolítico. E aí a gente vai começar a conversar. Não é raro quando as crianças têm esses momentos de salto de desenvolvimento cognitivo e psíquico. 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10, 12, 15. É quando elas passam por esses momentos que a gente chama meio de adolescência, né? Mesmo quando ainda não é adolescência, que elas começam a se recusar. É uma espécie de protesto, né? Então, não vou comer tudo, ou não vou comer isso, ou gostava ontem, mas hoje não gosto mais, né? Esses momentos são momentos onde elas estão, de alguma maneira, comunicando que daqui para dentro, a partir da boca, que é quase como se na imaginação psíquica, onde começasse elas é quem regulam o que vai ser colocado para dentro do campo de intimidade. Não é mais o adulto que diz o que elas vão botar para dentro. Parece que é só comida, que é só brócolis, né, que é só arroz com feijão que está sendo conversado e negociado, mas elas estão, na verdade, dizendo, pera, segura um pouco, que eu preciso me haver com isso. Esse pequeno espaço privado, onde está meu prato, e esse movimento que eu faço até minha boca, é muito íntimo, e eu estou reivindicando que isso seja olhado, respeitado, honrado, e que eu esteja também no jogo aí. Eu também quero participar e decidir, e dizer o que gosto. Eu quero dizer o que eu gosto. Isso é político. Mas na nossa cultura a gente trata isso como rebeldia e que a gente tem que dar um jeito dessa criança comer. E aí começam as barganhas. Aí começa, só comer sobremesa se comer tudo. E aí começa esse braço de ferro. Ou começa, só levanta da mesa depois que comer. Ou doce, é só no fim de semana. Né? E aí começa um monte de negociação para garantir que essa criança coma. Porque parece que a meta é comer a qualquer custo. E qual que é o custo? Quando a gente consegue que a criança coma e ela se recusou. O custo é ela olhar para a comida como quem suporta algo para que daqui a pouco coma a sobremesa. A sobremesa fica num patamar assim, de muita importância e a comida fica aquilo que eu tenho que aguentar, porque eu preciso muito conseguir chegar lá. Isso pode durar uma infância inteira. Ninguém está ganhando com isso, parece que sim, mas na verdade está todo mundo perdendo. Os cuidadores ali, os pais, as mães, né? Ou eventualmente até os educadores numa escola, né?
Estão perdendo porque estão perdendo a oportunidade de investir em ler essa criança. O que está acontecendo? Né? E de conhecer ela, a individualidade dela, o que gosta, o que não gosta. E também está perdendo a criança, que está desenvolvendo uma relação com essa comida de desgosto, de não gostar dela. E pior do que isso é entender que a gente tem que aguentar uma coisa assim, comer uma coisa que detesta, que a vida é assim, para que depois eu alcance o que eu gosto. Então, é só comida? Não. É o modo como eu lido comigo. Se eu passo minha infância vivendo assim, eu estou entendendo que esse é o modo de lidar com o meu prazer, com o que quero, com os meus objetivos. É micropolítico, por isso que eu falo muito isso, né? E um dos meus projetos é ter conversas, grupos com mulheres. E o que eu escuto é as mulheres, e eu fui uma dessas mulheres, é por isso que eu tô aqui. Porque eu fui uma dessas mulheres. Eu fui uma dessas adolescentes que viveu com uma relação muito conturbada com a comida, cheia de negociações e de eu mereço, e que desembocou em compulsões alimentares e muitas coisas que começaram numa relação cheia de tensões na infância. Eu ganhava copo de água com açúcar quando estava nervosa, eu sou dessa geração. Chegava voando do nada um copo de água com açúcar, que não fazia o menor sentido, mas era assim que a gente tratava, né? Essa coisa do eu mereço, né? Então, depois de um dia difícil, eu preciso de um prêmio por suportar algo muito ruim. Qual que é o prêmio? Comida. E aí, na proporção do difícil, eu vou precisar de muita comida. Se eu tive um dia muito, muito sofrido, quantos bolos de chocolate eu preciso para aguentar? Né? Então, quando eu digo para uma criança, só pode doce no sábado. Ela chega, quarta-feira ela fala, mamãe, amanhã é sábado? A gente fala, não, amanhã é quinta. Chega na quinta, ela fala, amanhã é sábado. Um dia chega sábado. Finalmente um dia chega sábado. Essa criança chega no sábado, como se tivesse esperado uma vida, come esse doce como se não houvesse amanhã e come esperando que vai demorar mais uma era inteira para o próximo sábado. O que era apenas um doce virou uma relação de tempo, de espera, e de antecipação e de ansiedade. Não é mais doce. Então poderia ter sido 2 pedaços de bolo. Viraram 5. Ou viraram 2 e o resto eu comi escondido, com culpa. E sentindo que errei, que não consigo, que estou falhando. Então, comida nunca é só comida na infância. Comida é uma experiência emocional, psíquica, 1000 coisas. Como faz pra gente lidar com isso, né? Então, vou trazer um pouco como eu reflito sobre a relação do doce infância e quando deu ruim já, né? Eu escuto muito mães, eu vou dizer mães, porque parece que são a maioria que vem dos meus cursos. Geralmente são as mães, mas poderiam vir os pais também. Então, assim, um caso clássico, que é uma criança que quer comer doce o dia inteiro e que fica sempre ansiosa e que tá na mesa comendo seu arroz com feijão, uma carninha, uma saladinha, mas tá meio esperando a hora que vai chegar na sobremesa e que engole aquilo rápido e já fica, o que tem de sobremesa hoje? E o assunto é sobremesa. E aí, quando chega essa sobremesa, essa mãe, geralmente é uma mãe que tá ali cuidando, né? Chega e fala, tá, mas é só um, hein? Ou, hoje não. Aí começa uma briga. Aí ela cede, pois não dá conta da briga. Aí essa criança come. Ou então ela não cede nesse dia, quando viu a criança comer escondida. Aí ela fala, agora é proibido, só de sábado. Aí não dá conta. E aí o negócio vai ficando dramático. O que eu digo nesses casos? Eu digo, a gente tem que tratar muito mais a relação ansiosa dessa criança com a comida do que o excesso que está comendo. O excesso que está comendo vai ficar por último na lista. Primeiro a gente vai tratar da ansiedade dessa criança. Como? Vai parecer estranho o que eu vou dizer, mas a gente vai deixar ela comer doce todos os dias. Por quê? Porque quando deu ruim desse jeito, a gente começa a proibir o tempo todo, ela come a mais quando come.
Ou come de forma angustiada quando come. Ansiosa, com culpa, com medo que vai acabar. Tá mais fazendo mal a ansiedade, o medo, a sensação de inadequação do que o excesso glicêmico do doce. Na balança das coisas, como ela tá emocionalmente, tá causando mais danos. E retroalimenta uma relação excessiva com doce. Então a gente vai dizer para essa criança, pode doce todo dia. Então todo dia vai ter. Só que a gente não vai descuidar disso. Então vai ter, por exemplo, na sobremesa, então não é doce o dia inteiro. E esse doce vai ser um doce que a gente também vai cuidar. Então eu não vou comprar ultraprocessados. Eu vou, por exemplo, fazer um bolo. E eu vou, quem sabe, envolver a criança em fazer esse bolo. Porque é muito mais interessante ela tá criando uma relação de afeto e de processo do que só sentar, engolir, 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 engolir. Porque nunca é só comida. Agora, se ela senta e come, 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 para ela estou ingerindo algo que eleva meus níveis de energia, de alegria, de euforia. Eu quero que ela faça o bolo, aprenda coisas, matemática, física, na prática. Fique com autoestima, pois fez um bolo muito bonito e gostoso. Esse bolo a gente guarda um pedaço para dar para vovó. A gente leva de presente para a vizinha. Ela, a criança que leva. Então, na relação com esse doce, ela tá ganhando muitas coisas. Ela não tá só comendo todos os dias. Ela tá criando uma identidade onde dessa vez ela acerta. Antes ela só errava, não come nada, ou come tudo demais e rápido, ou come muito, ou come escondido. Agora ela é a menina ou o menino que faz um bolo muito cheiroso, muito gostoso, que todo mundo relaciona ela com o bolo e ela pode comer todo dia. Então a gente está cuidando da ansiedade, da autoestima. E como que a gente faz com os momentos em que ela quer comer o tal do bolo de manhã no café da manhã? Quer comer ao invés de jantar? A gente vai investir em dar limite sem dar palestra. Porque assim, sejamos razoáveis, ela já tá comendo bolo todo dia. Já tem o horário que ela espera por isso. Ela não precisa esperar pelo sábado. Todo dia ela sabe o que é espera. Crianças precisam de segurança, né? Então, elas precisam de ritmo. Então, todo dia em casa, depois chega o bolo. No dia seguinte, todo dia em casa, depois chega o bolo. A vida é segura. Não vai faltar bolo na vida dela. O doce não vai faltar. Tá garantido, graças a Deus. Pronto. Cuidado isso, agora ela precisa experienciar que não vai quebrar ao meio. Não vai morrer de angústia, que ela tem condição de dar conta de não comer quando não pode. Isso só acontece quando a gente faz companhia para ela. E a companhia que eu acredito então chega a criança e fala, não quero jantar, hoje eu quero jantar bolo. Aí o que eu vou dizer para essa criança? Eu vou dizer, meu amor, a gente não janta bolo. Mas eu quero. Entendi. Mas a gente não janta bolo. O que você gostaria? Você quer um ovinho mexido? Você quer um queijo quente ao invés de comer a janta? Tem essas duas opções diferentes. Que é diferente, é lanche e tal. Não quero, quero bolo. Aí eu vou só dizer, não pode, te entendo, é difícil mesmo, meu amor. De preferência, se puder, estar na mesma altura da criança. Então, sentar ao lado, ou se ela estiver no chão, sentar no chão, tá na mesma altura, acolhendo e dando limite. Com isso, o que vai acontecer? Ela vai ter espelhado, pois você que está fazendo essa escuta ativa, está espelhando o que ela está sentindo, aquilo vai crescer alguma hora e vai aumentar a tristeza ou a raiva. Se for tristeza, provavelmente ela vai chorar. E esse é o momento importante, que é na hora que vem a tristeza ou a raiva, esse adulto tá lá acolhendo. Sem dizer que feio,
que você tá chorando, ou que você tá brava, eu já falei que não pode, acabou, ou engole o choro, ou se você comer, você vai ficar com cárie, vai ficar com diabetes. Não, é dizer não pode e tá pronta para acolher depois. E essa parte é mais difícil. A maior parte de nós não tem muito a prática de simplesmente acolher. Para dizer que é mais difícil isso do que dizer não pro doce, tá? E aí nessa hora acolher mesmo, e o que vai acontecer? Essa criança vai estar experienciando limite. Todo mundo precisa de contenção e limite quando tá excedendo. Essa criança está experienciando companhia quando os sentimentos de frustração estão aumentando. Ela não está sozinha ou sendo punida no quarto com a porta fechada porque está triste. E aí ela aprende que nesse gráfico ela tem companhia, acolhimento, amor, respeito, compreensão. A gente fica, eu que sou adulta fico frustrada com as coisas. Então, né, é desse lugar que eu tô acolhendo essa criança. E no gráfico desse estresse que aumenta e depois ela recebe acolhimento, ela aprende na prática, finalmente, que dá conta sim de ficar com o tal do doce. O doce já não ocupa esse lugar de que eu preciso, senão eu não dou conta sem. Então não é dizendo, você dá conta sem sim, você já comeu no almoço? Não, ela não funciona com notificações verbais. Ela funciona, pois é uma criança, com a experiência disso. E é nesse projeto ampliado, que é cuidando da ansiedade, pode bolo todo dia, quando quer e não pode eu digo não e acolho. E aí aos poucos a gente vai cuidando, então esse é um jeito que eu costumo dizer. E dizer que isso também não é uma fórmula, cada história é uma história, a gente precisa também chegar perto para entender. Então esse é meio um padrãozão para inspirar, mas cada caso a gente precisa olhar mais de perto. Ainda no assunto do doce, um jeito é, na nossa alimentação brasileira, tudo é muito baseado em carboidrato. Então no café da manhã a gente começa no classicão brasileiro, suco de laranja, pão com manteiga, uma geleia, um Toddy, né? Muito açúcar no sangue. Muito açúcar no sangue, o que acontece? A gente tem um pico glicêmico seguido de uma queda glicêmica. Então não é à toa, quando a gente começa um café da manhã assim, chega à tarde depois do almoço, a gente até fala, eu tenho que comer um doce, porque tem uma queda glicêmica. Então é uma questão metabólica. Um jeito de cuidar é que a gente precisa comer proteínas boas, né? Gorduras boas e proteínas boas. Por quê? Porque elas fazem com que, junto com o carboidrato, então vamos supor, ao invés de comer um pão com geleia, comer um pão com queijo, pensar assim, uma coisa bem brasileira, né? O que acontece? Esse pão é altamente glicêmico. O queijo é uma proteína, uma gordura, né? Então, no metabolismo, essa proteína e essa gordura, como se pudesse dizer assim, encapsulam esse carboidrato e na corrente sanguínea ele não sobe com alta velocidade nem atinge o alto pico, porque a gordura e a proteína pesam. Então, vai subir um pouco, mas não muito. Para cuidar de crianças, então, que estão o dia inteiro querendo doce, querendo doce, querendo doce, observar se ela está comendo boas proteínas, boas gorduras, e que isso tem que ser junto com bons vegetais, né? A base do dia alimentar dela. Porque às vezes a gente quer açúcar o dia inteiro, pois está tendo açúcar o dia inteiro. Fruta é muito melhor que comer um doce. A fruta, ela é uma experiência que tem água, então dilui um pouco, dá uma estufada, né? Ocupa. Você não aguenta comer tanto, né? Também tem umas fibras, então você também não aguenta comer tanto. Então você mata a vontade do saborzinho doce, mas também dá uma cuidada, não aguenta comer tanta quantidade, né? Mas também o brasileiro acha que criança tem que comer 5 tipos de fruta por dia. E fruta é doce, então pessoas diabéticas, por exemplo, têm que tomar cuidado com fruta. Pessoas diabéticas precisam comer frutas pouco doces. Então são frutas vermelhas, maracujá, que é azedinho, são frutas mais azedas, né? Porque fruta também é glicêmica. Nossa, essa eu escuto tanto, que é assim, chega uma família e fala assim, meu filho
de repente disse que não gosta mais de arroz com feijão, por exemplo. Ontem comeu, hoje disse não gosto mais. E desde então nunca mais comeu. E aí a família chega para mim estarrecida com o estranhamento da notícia surpreendente, que é: como foi que meu filho mudou do dia para a noite e eu não vi? Como assim ele sempre gostou, mas agora está dizendo que não gosta? E aí a família, de modo geral, questiona essa criança, confronta e duvida dela e diz: mentira, pois ontem, antes de ontem, desde que você nasceu, você come arroz com feijão. Você está mentindo para mim? Como assim? Ontem você comeu e hoje não? Na verdade, você tá... E aí começa a discorrer em hipóteses. E a criança reivindicando: eu não gosto mais. E aí vira uma briga filosófica sobre: eu, que sou sua mãe, sei mais sobre você do que você mesma. E aí eu queria dizer que, primeiro, eu acredito que nem sempre a gente dá conta de ser coerente. E que crianças não estão comprometidas com coerência. É outra lógica. Segundo, elas mudam rápido. Terceiro, pode ser que ela esteja suportando comer arroz com feijão há muito tempo e de repente iluminou e se deu conta de que na verdade nunca nem gostou, pois agora está num movimento de desenvolvimento, numa fase, e que está reivindicando que ela agora vai viver do jeito que ela determina na relação com a comida. Que ela está falando: pera, como assim eu passei uma vida comendo uma coisa que eu nem gosto? Como assim eu passei uma vida que alguém está me dando e eu nunca parei para ver se quero? Então, são muitas as possibilidades para uma criança do absoluto nada, né? Tá dizendo que não quer mais arroz com feijão. O melhor jeito é respeitar. Ah, meu amor, tá bom então. Então você não gosta mais de arroz e feijão. Devolver a frase. Essa frase significa muito para essa criança. Significa respeito. Significa: ninguém está contestando como eu estou me colocando. Eu estou dizendo que não gosto e as pessoas estão respeitando uma palavra. Ou seja, quando no mundo, na vida, inclusive quando eu crescer, eu disser não gosto de tal coisa, ninguém pode me forçar. Pois quando eu disse não gosto lá em casa, na hora todo mundo parou. Então a gente está falando aqui inclusive de educação sexual. A gente está falando de afetos. É micropolítico. E aí pode ser que, vejam só, daqui uma semana ela queira arroz com feijão. E aí a gente também vai ter que dizer: tá bom, meu amor, arroz com feijão. Ao invés de dizer: mas você não falou que não gostava? E me deu aquele trabalho todo, tendo que lidar com isso, com aquilo. Não, a gente, de novo, respeita e fala: tá bom, meu amor, tá aqui arroz com feijão, né? E a outra coisa sobre o arroz com feijão, que é uma metáfora, mas também é literal, é que às vezes a gente hipervaloriza um prato. No Brasil, arroz com feijão. Se uma criança fala não vou comer arroz com feijão, a gente fica achando que ela vai ficar desnutrida em uma semana e que é um grande pecado não comer arroz com feijão. É como se ela então não comesse nada. Mas lembrar que no mundo as pessoas comem diferentes comidas. E que essas comidas são tradição no mundo. E talvez famílias briguem na China se uma criança não coma a comida chinesa, que é o arroz com feijão deles. Com isso eu estou provocando que a gente consegue nutrição com diferentes combinações. E que a gente hoje está no mundo global. Então pode ser que meu filho não goste de arroz com feijão, mas pode ser que ele goste de comida japonesa, de comida mexicana, de comida inglesa, de comida tailandesa. E a gente consegue nutrição com diferentes combinações. Pensar no café da manhã de diferentes países, por exemplo. Eu morei na Inglaterra estudando, o café da manhã deles é inconcebível no Brasil. Feijão, salsicha, cogumelos e um pãozinho com uma torradinha. Mas assim, o principal é esse feijão com bacon ou salsicha, cogumelos enlatados, desses de conserva. Esse é o clássico. Para eles é assim, não tem como começar o dia se não for assim. O clássico inglês, né, é assim. Eles estranham o nosso café da manhã.
Como assim tomar chocolate num copo, por exemplo, né? Que a gente no Brasil toma Toddy, né? Assim. Enfim, então, toda vez que uma criança se colocar desse jeito, respira, não faz nada, repara, dá espaço. E a outra coisa, além de tudo isso que eu falei, quando a gente repara, dá espaço e respira, uma criança vai começar a aparecer ali. E a gente vai ver, nossa, meu filho, é engraçado, eu nem sabia. Ou, olha como ele fala umas coisas, olha como ele se comporta. Eles começam a aparecer. Dar espaço para eles falarem o que gostam e o que não gostam é o começo de um surgimento. Pois a relação à mesa é uma arena. A gente se encontra para comer todo dia ou para celebrar. Comida é um lugar muito interessante na cultura, né? As pessoas confessam coisas. Assim, vai ver uma novela, o que acontece nas mesas? As pessoas confessam coisas, né? A arte imita a vida, né? Então, a mesa, muita conversa pode acontecer, né? Eu com meu filho faço questão de sempre, todos os dias a gente senta. E aí a gente conversa. E aí, filho, como foi o dia? Aí eu vou puxando papo. Quando eu vejo, ele tá falando um monte de coisa. Então é uma oportunidade de relacionamento, né? Se eu impor ele comer o que eu quero, vira só isso a mesa. Não dá tempo de conversar. E ele pode, infelizmente, na minha visão, me obedecer. O que eu acho infelizmente. Porque se ele obedece, ele tá fazendo uma coisa que não quer consigo mesmo. E eu tô perdendo a oportunidade de conhecer ele. Meu filho não quer experimentar nada, né? Ele nunca quer experimentar nada, é chato pra comer. Aí eu vou contar uma história minha. Quando eu era pequena, meu pai era piloto de avião, ele estava sempre ou dormindo ou voando, porque ele chegava e tinha que dormir. Ou ele estava dormindo porque ele ia voar. Então eu cruzava pouco com ele em casa, era mais os fins de semana. Mas teve um dia que eu não sei porquê, na hora do almoço, eu estava sentada na mesa, comendo. E no lugar onde a minha irmã costumava sentar, também não sei por que ela não estava, meu pai estava sentado. Coisa que não faz sentido, porque ele sentava geralmente na cabeceira. Mas nesse dia ele resolveu mudar. Ele estava sentado do meu lado. Só que ele estava do meu lado consigo. Estava pouco reparando que eu existia, pois ele estava comendo um prato de jiló. De salada de jiló. Sozinho, como se não houvesse ninguém na face da terra. Ele estava lá com aquele pratinho, assim, ó. Eu olhei para ele, estranhando a presença. Quando olhei pro prato, falei, o que você tá comendo? Aí ele falou, eu tô comendo jiló. Aí eu falei, como você tá comendo jiló? Que é amargo. Eu nunca tinha comido jiló, mas eu já sabia que era amargo. E na minha cabeça, não se come coisa amarga, pois dá um coiso na boca comer coisa amarga. Então, de partida, eu já achei que estava fazendo algo que não se faz. E eu achei estranho meu pai fazer uma coisa que não dá prazer. Quando eu disse isso, ele virou para mim e falou, mas você não gosta de jiló? Eu falei, lógico que não. Ele falou, mas é porque você não faz do jeito que eu faço. Na frente do prato dele, pois ele estava sozinho no planeta Terra comendo jiló, tinha um azeite, limão e sal. Azeite galo, aquele de latinha, anos 80. Era só assim que tinha azeite nessa época. E ele falou, não, mas é assim que faz. Aí ele explicou. Você primeiro põe azeite, depois você põe limão, depois você sal, você mistura bem. Só de falar me dá água na boca. E aí você come. É muito gostoso. Só que ele falou isso de verdade. Ele não fez aquilo que a gente costuma fazer, que é assim, experimenta, quiabo, filho, é tão bom. Sabe essa coisa? Que é uma cena que a gente faz. Não, ele estava sendo muito sincero. Então eu acreditei nele. Presta atenção. Então eu acreditei nele. E pensei, não com essa linguagem, mas foi isso que eu senti no meu pensamento, que foi, preciso saber o que meu pai sente por dentro. Estou agora curiosa para saber. E por isso eu reproduzi exatamente o que ele fez, pois eu tinha certeza que se eu não fizesse igual não ia dar certo. Tipo magia. Então eu fiz igualzinho, do mesmo jeito.
bem criteriosa. Eu falei, bom, agora vai dar certo. Vou experimentar esse jiló do meu pai. Não era mais jiló amargo que a escola falava, que os meus amiguinhos diziam, que a minha irmã falou. Não, aquele jiló eu nunca vou comer. Não me interessa, ele é chato, feio, bobo e amargo. Eu fui comer o jiló do meu pai. Eu adorei sentir por dentro que parecia que eu achava que ele estava sentindo também. Eu adorei que a gente tinha uma coisa em comum. Que ele comia uma coisa que ele adorava e ficava sozinho comendo. E que agora eu também comia uma coisa. Agora a gente tinha quase um segredo. A gente tinha uma conexão especial através do jiló. E essa história foi tão importante para mim que até hoje eu conto, eu era uma criança. Então, com essa história, eu estou trazendo que experimentações na infância tem que vir com sentido. Que é, por que é que uma criança vai botar na boca um jiló? Só porque a gente quer que ela bote? É pouco. Pode ser que ela coloque porque a gente venceu na argumentação. Que é, tem que pelo menos experimentar, você nunca comeu, como que você sabe? A verdade é que eu sei de coisas sem experimentar. Eu não sei vocês adultos que estão me assistindo, mas tem comidas que só de eu olhar eu falo, meu Deus, eu não quero comer isso. Tem. E eu sou boa de garfo. Eu gosto muito de comer e eu como de tudo, mas tem uma coisa ou outra que eu falo, não vou comer. Não quero. Só de olhar. Tem algo da cor, do brilho, do cheiro que me dá notícias de alguma coisa que eu não tenho vontade de pôr na boca. Se alguém falasse para mim, põe na boca sim, você tem que, pois não sabe se não experimentar, o gesto seria esse. Com 9 anos ou com 50, seria. Pois o outro me convenceu a fazer isso, comigo. E chamar isso de experimentação é equívoco. A gente pode fazer isso, eu não queria que ninguém fizesse. Mas se alguém fizer, vamos botar outro nome? Não é experimentação. Experimentação é quando eu já estou desejando, pois estou curiosa. Fiquei curiosa com o jiló do meu pai. As comidas exóticas da minha mãe, que veio da Amazônia e contava histórias da infância. Vem junto com história. Vem junto com curiosidade, vem junto com eu quero ficar próxima, quero saber o que é que ela pensava, sentia e vivia, pois comia tacacá, por exemplo, né? Como fazer isso no dia a dia? A vida da gente é corrida. Na rotina do dia a dia tem pouco tempo para fruição, porque tem hora corre, tem que ir para a escola, para experimentações, para experiências muito emocionantes. E isso é um problema do capitalismo, não das nossas crianças. Então eu não vou exigir demais da máquina humana, nem minha e nem da criança. Eu não vou fazer propostas muito cheias de malabarismo quando eu não tenho tempo para elas. Então, na corrida do dia, eu vou dar conta de nutrição, variedade mínima, daquilo que está dando certo. Eu não vou mexer em time que está ganhando. Quando temos tempo, aos fins de semana, quando vem gente em casa comer, ou quando a gente sai para comer, ou quando vem um tio lá de Minas Gerais que traz uma broa, sei lá. É na medida do relaxamento, a gente tá mais com tempo, tá fluindo, vem alguém e apresenta uma coisa. Como faz para eu, criança, estar curiosa em saber o que é comer carambola? Então, eu vou no sítio de não sei quem, tem um pé de carambola. Então, experimentação na infância está junto com um pano de fundo. Está junto com uma narrativa. Tem uma historinha por trás, é um curta-metragem, né? É um curta-metragem, ele tem textura, ele tem profundidade, ele tem narrativa. Eu como lembrando que meu tio que trouxe caqui do sítio, né? Minha avó fazia doce de graviola, sei lá, né? Experimentação vem junto com... É esférica, né? Ela não é bidimensional. Ela é junto com texto. Tem texto. Geralmente as crianças comem melhor na escola.
Que é o que eu escuto das mães que vêm nos cursos, que é assim, em casa não come, mas na escola come melhor. Por quê? Tem amiguinhos. Então eu amo meu amiguinho que tá comendo brócolis. Como assim, meu amiguinho? Por que ele come, gente? Eu preciso saber. Então tem isso muito na escola, é muito afeto, né? E a outra coisa é, em casa, as pressões costumam ser maiores. Então eu, Fabiola, sou aquela na família que sou aqui. Sou bem comportada, que faz lição, que obedeço, a que come tudo. Eu tenho um crachá com muitos adjetivos. A minha irmã era mais bagunceira, mas mais engraçada também, ou mais o quê. Minha mãe é fulana, meu pai é ciclano. Então, todo mundo tem muita responsabilidade em manter lugares. A pressão é muito maior. Na escola, eu sou apenas a Fabiola, amiga da Mariana, do Pedro, do José. Eu ocupo outro lugar, portanto, pois ocupo outros lugares, eu tenho brecha para ocupar-me de outras maneiras, portanto posso comer outras coisas. Então eu não como só porque é comida, eu como porque eu sou outras pessoas. Na escola eu sou outra pessoa na classe. A professora me vê de outro jeito, as pessoas que trabalham na escola. Eu ocupo, nessa comunidade eu tenho outros papéis. Então, dentro desses outros papéis, que são também outras personas, cabem outras comidas. Então, comida nunca é sozinha, é junto com muita coisa. A questão que trouxeram na conversa é, na lancheira vinha fruta e bolo. E que então as professoras tentavam negociar com a criança para que primeiro come a fruta. Primeiro come essa fruta aí. Depois você come o bolo. Porque senão já pensou? Né? E aí eu trouxe a seguinte reflexão e provocação, que é, tá difícil de ganhar desse bolo, tá injusto, tá injusto. Que pensa, a criança tá nessa lancheira que é um território dela, um objeto que ela trouxe, um bracinho, toda bonitinha, inclusive talvez ela tenha escolhido a lancheira na hora de comprar, do personagem ou da cor que ela gostava, é o brinquedo dela, né? Tá bonitinha com a sua lancheirinha. Ela abre e tem uma fruta e um bolo e alguém diz que ela tem que primeiro comer a fruta. E aí provavelmente ela vai comer a fruta daquele jeito que eu falei, meio assim, suportando essa fruta que deve ser deliciosa, mas agora ficou menos. Por quê? Porque tudo que ela quer é comer o bolo, então a fruta ficou chata. A gente está prejudicando a relação dela com essa banana aqui. Porque a banana agora não vai mais ser tão gostosa como era antes. A banana é chata. A banana tá obrigando ela a aguentar ela todinha até chegar finalmente no bolo. Mas parece que a gente conseguiu, pois a gente conseguiu que a criança comesse a fruta. Só que o que a gente conseguiu, trocando em muitos miúdos, é que essa criança desgoste de banana. Próxima vez que ela vê uma banana na fruteira, ela vai lembrar. Agora, o que a gente tem que fazer? Na minha visão não promove essa competição, porque ela é uma criança. Então, ou você bota fruta, ou você bota bolo. O que eu fazia na lancheira do meu filho era algo doce e algo salgado e proteico. Então, o que eu fazia? Eu colocava uma fruta e um sanduichinho com um queijinho, alguma coisa, uma pastinha de atum, proteína, gordura boa e uma fruta. Ah, mamãe, eu quero levar um cookie. Beleza, então hoje é cookie e ovo cozido, por exemplo. Pedaços de queijinho. Eu gostava de fazer umas tortas de liquidificador com franguinho, bastante franguinho e uns vegetalzinhos assim junto, ficava uma tortinha bem bonitinha. Pronto, então era essa tortinha com o cookie. Então era sempre doce e uma coisa proteica que alimenta, que tem proteína, que tem nutrição, que eu tô alimentando. Eu sempre achei que eu tinha que, em todas as oportunidades,
trazer nutrição para o meu filho. Com cara de diversão, pois ele era uma criança. Então era um omelete feito numa forminha e ficava um bolinho bonitinho, ou uma tortinha, ou um sanduichinho coloridinho, bem gostoso, ou ovinho de codorna que ele adorava. Coisas que ele adorava e que eram divertidas e gostosas e nutritivas. E do lado, uma coisa doce. Ou uma fruta, ou um bolo, ou um cookie. Eu dava água. Suco fica ruim com o tempo. Né? Se eu for fazer em casa, ele oxida até chegar na escola. Eu só dava suquinho daqueles de caixinha, orgânico, sem açúcar, quando ele queria muito, numa ocasião especial, mas não era rotina. Rotina era água e essa combinação que eu fazia, e sempre com o compromisso da minha parte de que fosse gostoso os dois. Nutritivo e gostoso. Pronto. Aí ele come na hora que quiser. Eu não tô lá pra ver. E tudo bem a ordem, porque se as duas coisas são gostosas, ele desejaria as duas. E a outra coisa a dizer é, eu pouco dei importância pro horário do lanche. Eu caprichava quando ele estava em casa comigo nas refeições. Hora do lanche, se ele resolver que vai comer só o cookie, tudo bem. Eu ganhei lá atrás. No café da manhã, no almoço, ganho na janta. Então eu vou garantindo nos outros lugares. Se ele quiser ser desobediente, rebelde, ele precisa poder. Ele precisa poder estar um pouco contra o sistema às vezes. Eu não vou comer essa torta não, vou comer só o cookie. Senão fica muito sufocante tudo. E o tempo todo tá adequado, obediente, comendo tudo, todas as cores, né? A comida é um lugar também de contravenção. E eu preciso planejar espaços para que isso aconteça. Em segurança. Pois eu garanti lá no café da manhã, eu garanto todo dia. Eu tô garantindo. Eu tô dando espaço para ele desobedecer. Ele desobedeceu e eu vou falar assim, você não comeu, né? E tá tudo seguro, né? E tudo bem, eu não vou forçar ele a comer, né? E vou observar, e vou cuidar na próxima lancheira. E é isso, a lancheira é um espaço que dá brecha, né? Dá brecha para eles desobedecerem um pouquinho. É bom, entendeu? Teve uma mãe que trouxe falando, e virou um assunto enorme, foi muito legal, que é assim, eles chegam com a lancheira, mas chega lá, eles começam, é um sistema capitalista, eles vão trocando. Eles vão trocando. E é maravilhoso isso. Porque eles chegam já de olho na lancheira do amiguinho. E falam, você me dá isso aí que eu te dou não sei o quê. E vira uma super negociação muito interessante. E acontece uma coisa muito fofa. Isso acontecia com meu filho, tinha um amiguinho dele que levava 2 esfirras. Uma para ele e uma pro meu filho. A mãe já comprava. E ele ficava tão feliz de dar pro meu filho. E o meu filho ficava tão feliz de comer. E essas mágicas acontecem na hora do lanche. Esses presentes, né? Essas trocas. Agora, o que precisa ter é alguns limites combinados na comunidade escolar. Porque aí precisa ver as regras, os limites da escola. Porque assim, se tem uma criança diabética na turma, como que a gente cuida? Eu sinto que isso é um assunto do coletivo. Eu não acho que é um assunto da mãe e do pai. Se essa criança vai pro coletivo e tem troca no lanche, como é que a gente faz para todo mundo cuidar para que não tenha nada com açúcar, já que... Por que a gente não pode acolher? Né? Então, isso eu acho bonito da comunidade, sabe? Das regras serem respeitadas. Então, numa escola, por exemplo, pode ter a regra de que não pode ultraprocessados. Bolo só se for um bolo que você compra lá na padaria, que foi alguém que fez ou que você fez. Mas você não compra aquele bolo de caixinha, por exemplo. Aquele bolo embalado. Então todo mundo respeite isso, né? Aí vai entrando para a esfera da escola mesmo, né? Como que a escola pensa isso, né? Cada escola tem seu jeito de pensar. Esses combinados, né? Vai na festinha. Aí... a festinha é mar afora. A festinha é o grande mundo, né?
Se eu optei que meu filho seja 0 açúcar até 3 anos de idade, sei lá, por exemplo, a gente vai ter o desafio de ver que turmas, que comunidades eu vou criando que são parecidas comigo. Então, quem tem que garantir isso sou eu, mãe dele. E não o meu filho que tem que ir na festa e ficar privado de comer o brigadeiro e ser o único que não come porque ele é 0 açúcar. Porque ele vai ver os amiguinhos comendo e ele vai ficar triste porque não come. E aí não comer faz mais mal do que comer. Então se tenho esse critério, vou ter que criar comunidades de mães e pais que cuidam da mesma maneira e a gente cria muitas festas onde está todo mundo junto, seguro, fazendo do mesmo jeito. Porque não é para nossa criança segurar a nossa bandeira, é pesado. E não é para ela ficar privada disso quando o coletivo dos amigos está compartilhando. Então é uma situação delicada aí. Então falar sobre as crianças que comem nas telas, né? Muitas vezes as famílias lançam mão de um celular ou de um iPad para que a criança, olhando lá, então coma. Acontece muito, muito, muito. Isso acontece porque essas famílias estão cansadas. Estão há muito tempo tentando. Já tá uma luta, já não conseguiram muitas vezes. É tipo assim, agora pelo menos come, né? Há algumas outras, isso é um hábito apenas porque a vida é assim, ou porque todo mundo na mesa está no seu celular enquanto come. Mas dizer que a gente está numa era digital e que a gente tem que pensar sobre o uso que a gente faz dessas telas. Tecnicamente falando, quando qualquer pessoa, adulta ou criança, está comendo, olhando numa tela, ela está com a atenção dela, obviamente, totalmente nessa tela, que é uma tela brilhante, que se mexe, que libera muita dopamina. E essa dopamina ocupa o meu registro de prazer. Eu tô comendo algo que mal tenho tempo neuronal de registrar o gosto. Eu tô completamente registrando esse gosto, essa sensação, essas experiências visuais, emocionais, esses estímulos todos. Então eu tô apenas colocando algo na boca e com isso eu tô sem registrar, sem criar registro neuronal, memória de sabor, muito menos de nuance de sabor, de textura e de quantidade. Então eu tô desassociada do meu senso de saciedade. Então eu nem sei a hora que já estava satisfeita. É capaz que eu coma mais. Para competir com essa tela, eu vou comer bastante e vou parar quando não couber mais. Porque o que me faz parar é quando acaba a comida do prato ou quando eu já senti algo, que é a barriga encheu, não cabe mais. E se esse hábito se repete, eu vou criar uma relação muito desconectada com a comida. As crianças, quando estão comendo assim, não estão se relacionando com a comida que estão comendo. Então a gente está garantindo que entra em calorias e nutrição, mas a gente não está garantindo que, hipoteticamente, se as telas todas do mundo acabassem, ela ia sobreviver comendo, que é algo muito básico, sapiens. E que é algo que a gente mais faz na vida. Do começo ao fim da vida, de tudo que a gente faz, comer é uma das coisas que a gente mais repete. Em termos de frequência e hora, né? Se a gente consegue ter uma relação minimamente saudável com este hábito, a gente está garantindo que um bom trecho da vida eu tô em boa relação com algo comigo. Numa esteira, assim, botando como se fosse possível assim, uma contabilidade, uma linha do tempo, uma boa parte eu estive bem. Pois estive comendo, pois na vida a gente quase mais come do que outra coisa, né? Bom, como faz então para tirar uma criança das telas? Que agora só come com telas. Então a gente vai começar devagar. Então a gente mantém a tela, só que ela se alimenta. Eu não dou na boquinha, por exemplo, tá? É ela que tem que levar até a boca. E eu vou aumentar. E aí tudo é
gradativamente. Então, por exemplo, nas primeiras 2 semanas, é ela que leva o garfo, a colher da sopinha, que não dá trabalho nenhum, para a boca. Daqui 2 semanas, 3 semanas, quando a vida já é normal e ela já faz isso com destreza, eu vou passar para o nível 2, que é, agora eu vou ter, por exemplo, uma coxinha de frango que ela tem que comer com a mão. Ela vai ter que tirar o olho da tela para olhar a coxinha, para pegar. Ela vai ter que desenvolver isso aqui, ó. E aí ela vai ter que focar e desfocar. Então ela vai ter que fazer por alguns segundos isso e gerenciar isso. E ela vai ter que ver que parte tem carne, onde tem cartilagem, cuidado, tem o ossinho. Ela vai ter trabalho aqui. Só que é um trabalho bem gostoso. Então tem que ser gostoso isso aqui e trabalhoso, para que ela consiga descolar o olho daqui para cá. E aí é assim que eu vou investir nisso. Aí aos poucos, quando isso já é a vida já deu certo, agora é assim, todo dia ela tem trabalho para comer e é gostoso e prazeroso, eu vou então, só agora, afastar a tela. E eu vou dizer, agora é assim, filha, não é mais assim. A tela vai estar na mesa, nessa mesa que todos sentam, e ela vai, no campo de visão dela, ver que tem mamãe, papai, irmã, vovó. Não é só uma tela. A tela tá aqui, no pano de fundo tem outras pessoas. E aí, quando isso já for um hábito, e já estamos assim há 3 semanas mais ou menos, agora é a televisão ali na sala, lá. A gente vai aos poucos, como num desmame, e tudo pode demorar 1 ano esse processo. Não tem pressa. É melhor fazer direitinho e essa criança sentir que tá dando conta. Porque não é tirar e conseguimos tirar e... Não. É ela, a cada passo que dá, sente que não perdeu nada. E aí vai chegar o dia em que a televisão não tá mais ligada. Mas tem um dia da semana que todo mundo senta no sofá para comer pipoca, ver filme e tomar sorvete. E aí tem o rito de ficar ali vendo e comendo, e vendo e comendo. Aí a gente desloca essa experiência para algo de conexão, tem uma data especial, é todo domingo, a gente come pizza no sofá, é bagunça, é engraçado, sujou o sofá, tudo bem, até o cachorro senta do lado. Então isso tem lugar para acontecer. É lindo e gostoso, mas a gente retirou a criança disso aos poucos, aumentando prazer, engajamento, conexão. De repente na mesa agora a gente combina que alguém tem que contar uma história engraçada do dia. Quem vai contar a piada hoje? Então não é a tela que está me contando uma história. Mamãe vai contar uma piada que aprendeu. Hoje o papai vai contar do dia em que comeu jiló, sei lá, contar uma história. Tem esse momento, né? Porque daí a gente volta a conectar, pois somos sapiens. E tem o dia digital. E a gente desloca isso, né? Dizer que o que eu escuto das famílias todas é uma ansiedade de garantir um hábito. A gente tem que fazer de tudo para que essa criança coma tantas coisas, tantas cores, tantas vezes, nesses horários, todos os dias. Porque se eu garantir isso na infância dela, o resto é a vida. E aí ela vai na vida adulta, já tem esse hábito, pois na infância todo dia é assim. Só que a gente não garante o hábito. Comida não é hábito. Comida é uma arena micropolítica, é comportamento, comida é encontro. Então eu posso garantir ou investir em termos uma boa relação à mesa. Nem que seja uma vez por semana. Eu posso garantir que a gente se encontre, se olhe nos olhos, que a gente papeie, que a gente conte uma piada, que a gente conte uma história. E que eu cuide da alimentação minimamente, da nutrição, e crie estratégias todas para isso. Isso eu posso garantir. E isso é muito bom, porque quando essa criança vir adulta, ela vai se lembrar dessas conversas, desses encontros, dessas experimentações do dia do jiló, do dia do não sei o quê. Você cria memórias, não
A gente não vai garantir uma rotina fixa. E que então agora a gente venceu. Vai ser, agora só copia e cola, copia e cola, copia e cola todo dia. Infelizmente e felizmente não é assim. Ela é móvel, a criança vai me falar, não gosto disso, a cada 6 meses, a cada 1 ano. E daqui a pouco volta a gostar. Porque a gente muda mesmo. Eu tenho épocas que adoro batata doce, tenho épocas que eu detesto batata doce. Meu filho teve épocas imensas que não gostava de banana. Agora ele leva banana pro lanche, pega 2 e leva. Ninguém é uma linha reta o tempo todo. Então, na relação com a comida também não é.